Boa tarde, pessoal. Estou novamente aqui trazendo uma pílula de informação, ou melhor, uma pérola de saúde, junto com meu amigo Dr. Ricardo Leme. E hoje, o assunto de hoje é medicina da saúde e medicina da doença. Será que existem duas medicinas? Qual a sua opinião, Ricardo? Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez de estar aqui, poder estar discutindo assuntos de tanta relevância quanto esse que você levanta, né? E, sem dúvida, eu acredito que, como você mesmo falou na pergunta, né, que muitas vezes já contém a resposta em si, medicina da saúde e medicina da doença são coisas completamente diferentes. E eu acho que cada vez mais, conforme a consciência da população do nosso país se desenvolver, isso vai ficar mais claro para todos e até mais útil para a nossa população, né? A medicina, quando a gente fala em medicina da doença, o próprio nome está dizendo, é uma medicina que enfoca a doença. Quando a gente fala em medicina da saúde, pelo contrário, a gente está enfocando a saúde. Na medicina da doença, a gente tem duas possibilidades. A medicina que é curativa e cura o quê? Doença. E a medicina que é preventiva, previne o quê? Doença. Então, mesmo a medicina preventiva é uma medicina que enfoca a doença. Agora, por outro lado, isso que você fala e chama de medicina da saúde. O que é uma medicina que faça saúde? Né? Tem dois enfoques também. Um é a de a promoção da saúde, promover saúde. E o segundo é a preservação da saúde. Nesse sentido, tem até um termo consagrado na literatura, que é a proposta salutogênica, onde o médico vai agir sobre a saúde, a promoção e a preservação, e a perspectiva patogênica, onde o médico interfere sobre a doença em si. Então, se uma pessoa já tem a doença, quem atua é a medicina da saúde ou a da doença? Tem como atuar através da medicina da saúde na doença? Sem dúvida nenhuma. E esse é um ponto importante, porque a gente não pode dizer que uma não serve para nada. Elas devem funcionar de forma integrada. Mas desde que nós percebamos que, uma vez que o conceito de saúde, na sua perspectiva mais ampla, esteja ligado à consciência, a medicina da saúde, ela deve ser sempre mais desejada do que a medicina da doença. Porque quando existe a doença, a gente já está trabalhando sobre algo consolidado. E quando existe a saúde, uma vez que a gente a promove, a gente se afasta da possibilidade do adoecer e todos os gastos que ela pode gerar para a sociedade. Mesmo em grandes esferas, como a esfera do governamental. A própria política de saúde certamente se beneficiaria de um programa em que a gente promova a saúde, em detrimento do correr atrás da doença. E é muito interessante, Alexandre, que você lembra que quando a gente fez o juramento de Hipócrates, logo que a gente se formou, lembra? A gente jura por Hipócrates, né? E o próprio aforisma do Hipócrates nos lembra isso. Porque um dos primeiros aforismos no livro dele diz respeito a como o médico deve tratar e se aproximar do doente. E o Hipócrates fala assim: seja o teu medicamento o teu alimento, e seja o seu alimento o seu medicamento. Então a saúde é uma atitude que a cada momento a gente está tomando, é uma escolha que a cada momento a gente está fazendo. E nesse sentido, saúde e consciência são irmãs, porque quanto mais consciente o ser estiver, maior vai ser o seu potencial de viver uma vida saudável. Então, indo para o outro polo, para o polo da doença, a gente pode dizer que a doença é uma segunda chance para a pessoa que não acertou o caminho da saúde? Não, sem dúvida. E esse é um problema sério na forma como a gente pratica a medicina, porque a gente combate a doença. A gente não se permite a possibilidade de olhar a doença como uma oportunidade. Oportunidade do quê? De resolver alguma questão na nossa vida que de outra forma a gente não resolveu com a nossa consciência. Então a doença não é algo para ser desprezado ou lutado contra ou se fazer uma campanha de combater, mas uma campanha para se compreender o porquê daquilo e o porquê de algumas doenças estarem mais próximas de algumas populações, de alguns grupos familiares, de alguns grupos étnicos. Será que existe um simbolismo naquela doença? Isso que eu estou falando não é novo, tem uma ampla literatura que discute esse tipo de assunto.